terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? E estamos hoje aqui, né, para mais uma aula de ciências, graças a Deus, não é? E hoje nós vamos falar sobre um bem, né, um bem maior, né, que serve para tudo nessa vida, certo, criançada? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante que tem no nosso planeta Terra, né? Que apresenta uma grande quantidade de água, uma substância essencial à vida, à nossa vida. Bom, nós sabemos, né, que hoje que nós usamos a água para tudo mesmo, para limpeza, para o consumo, para tudo que nós praticamente que nós queremos, nós envolvemos a água, né? Um dos ingredientes é a água. E nós temos um dia que é para a gente poder não esquecer dela. Quem lembra qual é esse dia? É o dia 22 de março, né? Dia 22 de março vai ser na segunda-feira. Mas, segunda-feira, o terceiro ano não tem aula de ciências. Então, a tia Leôndia vai falar hoje sobre a água, a importância dela na nossa vida, né? Como o nosso corpo é formado com bastante quantidade de água. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a água, esse tema que é tão importante e que nós temos um dia especial todo para ela, né? Então, só lembrando qual é o dia mesmo? 22 de março, tá certo? Que é na segunda-feira, tá bom? Entendido? E nós vamos começar a falar hoje porque na segunda-feira a gente não tem aula de ciências. Então, crianças, observe bem essa imagem, o que é que nós temos nela, né? O que é que aparece? Bom, então lá na imagem mostra a imagem de um planeta feliz, não é? Bom, então aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse bem, eu trouxe aqui uma pequena introdução sobre a água, né? A água é o que, como eu já falei? É o bem mais precioso do planeta, olha só, né? A água é algo muito precioso. Todos os seres vivos necessitam de água para viver, tá vendo? Então, tudo quanto tem vida precisa, né, desse bem, desse líquido que é a água. Nós utilizamos a água para quase tudo em nossa vida. Tá vendo? Isso é uma grande verdade. Em poucas ocasiões nós não utilizamos a água, mas a maioria das coisas que nós fazemos, nós utilizamos a água. Ela serve para beber, né? Matar nossa sede, lavar, né? Fazer a nossa limpeza, a nossa higiene, cozinhar, entre tantas outras coisas, né? Vocês podem imaginar que tipo de outras coisas vocês também utilizam a água, né? Para molhar as plantações, não é isso? Nós utilizamos a água também, não é? Bom, a água é usada nas indústrias, nas casas, nas escolas, nos hospitais e em todo lugar onde há pessoas. Vocês já observaram que a água tem sido tão essencial agora nesse período de pandemia, que nós precisamos fazer a limpeza com mais cuidado? Então, nós estamos né, usando a água em maior quantidade, né? Lavamos as mãos mais vezes por dia, tomamos banhos, lavamos a nossa roupa mais vezes, né? Quando você chega da rua, você não pode mais utilizar aquela roupa, tem que já logo lavar, botar para lavar. Ou seja, a casa tem que ser limpa mais vezes. Então, a água está em todos os lugares. Bom, então vamos falar mais um pouquinho, né? Um pouco, numa linguagem mais técnica, sobre a água, para que vocês possam entender como é que é esse bem, como é que ele é formado, tá bom? Então, a água, ela é uma substância essencial
para todos os seres vivos do planeta, incluindo os seres humanos, que devem ingerir cerca de 2 litros de água por dia, né? Bom, a água é uma substância encontrada no nosso planeta na forma sólida, líquida e gasosa, que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? E que se caracteriza por, né, ser formada por 2 átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio, que tem essa formazinha aí, tá? H2O. Essa substância, ela é essencial para a vida do nosso planeta, uma vez que faz parte da composição do corpo dos seres vivos e também atua nas diferentes reações que ocorrem nesses seres, certo? Então, olha só, né? Como é que a água, ela age no nosso corpo, como é que ela, né? O que que ela faz? Ela é a responsável, né, por levar o oxigênio para dentro do nosso corpo, distribuir. Bom, então, criança, agora que você já conhece, né, mais ou menos um pouquinho a água e a sua importância, né, é importante que vocês reflitam como estão usando essa água em casa, de que maneira, né? Será que vocês estão desperdiçando essa água? Estão deixando a torneira ligada, estragando a água à toa, né? Logo agora nesse período que a gente precisa usar tanto a água, temos que ter bastante cuidado para não estragar, né? Para que ela dure bastante tempo conosco. Porque existe muita água no planeta, mas nem toda ela nós podemos usar, né? Nós só podemos usar o quê? Uma pequena parte dela que a gente pode estar usando, tá certo? Então temos que ter um cuidado, maior cuidado. Bom, então a água no nosso corpo, como é que é? Bom, no corpo humano, a água ela é fundamental para a realização de diversas funções do organismo, né? Além, que é claro, de fazer parte da composição corpórea. O corpo humano apresenta cerca de 70% de água, ou seja, nós temos muita água, muito líquido no nosso corpo. Essa quantidade varia, né, de acordo com a fase da vida do indivíduo, ou seja, quando é criança, pode-se ter mais água, quando se é jovem, pode-se ter uma quantidade menor, e quando se é adulto, né, também vai diminuindo a quantidade. Então, por isso que ele fala que varia, né, sendo, né, maior nos primeiros 6 meses de idade. Bom, então vocês já sabem que o nosso corpo é formado por mais água. E quando criança, nós temos bastante água, não é? Certo? Entendido, então, essa primeira parte? E por isso que é importante nós estarmos sempre o quê? Preparados para proteger, né, e manter a nossa água, uma água limpa, pura, né, uma água mais potável possível, não é isso? Bom, então vamos ver aqui algumas dicas, né, para usar, né, conscientemente a água, né, no caso a sua água. Então nós temos aí, olha só, nós temos uma pessoa lá em cima, né, mostrando na imagem com a turma da Mônica, que cada um faz. Primeiro o quê? Limpa bem a caixa d'água, né? Conservar sempre, né, com a tampa, não é isso? E também observar se tem algum tipo de vazamento. Deve estar sempre tampadinho, tá? Bom, aí temos novamente, né, a Mônica no banho. Então tem aí o banho, né? É ótimo, banho rápido e é melhor ainda, tá certo? Escovar os dentes, né? Com o quê? Com a torneira fechada. É sempre bom, né? Para
fazer uma grande economia. Lá mais embaixo nós temos, né, instalar uma pilha de louça. Então, lavar os pratos de maneira correta, não é isso? Primeiro ensaboa todos e depois enxágue, né? Bota um prato de um lado, ensaboa e depois enxágue e bota do outro. E por último, né, que nós temos a metade do balão que está embaixo, vamos já ver o restante, que diz o seguinte: vamos regar as plantas com um regador, é melhor do que com a mangueira, para não passar da medida. Então, observa aí a cena, né, de alguém molhando, aguando as plantinhas com o regadorzinho, né? Bom, lavar o carro com um pano limpo e um balde é bem melhor do que você pegar a mangueira, ligar lá, né, com o volume máximo bem forte, aí você não vai conseguir economizar, né? E por último, para a limpeza das calçadas, né, uma vassoura e um balde limpa bem qualquer calçada, nada de mangueiras. Então, isso é importante de ter a consciência de estar sempre medindo aquilo que a gente gasta, né? Se você, ao invés de você usar a mangueira aberta bem forte, você utilizar o quê? Os baldes. Tanto para lavar a casa, lavar a calçada, né? Aguar as plantas. É interessante a gente estar sempre com um baldezinho, né? E a nossa última mensagem que tem aí nesse quadrinho aí, né? O nosso planeta agradece tudo isso. Tá certo? Todos esses cuidados. Agora nós vamos para alguma curiosidade. Você sabia? Bom, a situação da água potável no nosso planeta. Bom, quando a gente fala em água potável, criança, nós estamos falando aquela água que a gente pode consumir, a água que a gente pode beber, tá? Bom, então ele bota aí umas porcentagens, né? De água salgada, que é muito grande, né? Por isso a gente tem que ter cuidado e cuidar da nossa água doce, porque 97% é de água salgada no nosso planeta, que é a água dos oceanos e dos mares, né? Tá certo? Que é água imprópria para o consumo. E depois nós temos uma outra porcentagem, né? Que mostra que a água é congelada nas geleiras. Então, essa água congelada nas geleiras, a gente também não tem como consumir quando beber, né? Ela está lá nos polos. Temos mais uma outra pequena porcentagem de água que está no interior da Terra, que está no nosso subterrâneo, né? Que está, ou seja, debaixo da Terra. Que para a gente poder tirar essa água, a gente tem que furar um poço, né? Para poder usar dessa água. E a última é a água boa, né? Que é a água para ser consumida, tá certo? Bom, por isso, use com consciência, saiba utilizar adequadamente. Por isso que a gente viu lá anteriormente como a gente deve cuidar da nossa água, tá? Bom, aí nós temos aí algumas imagens de pessoas, né, que elas estão fazendo. Elas estão usando a água de forma correta ou errada. Olha só, com a mangueirona ligada, 280 litros por hora. A outra com a torneira também ligada, a pia derramando. Ela já teve até que subir numa cadeira, né? Então, a gente pode ver aí que o quê? Que está acontecendo tudo errado, né? Bom, e aí nós temos uma outra forma, né? Como é que está o nosso planeta? O olhar dele, a gente observa que ele está como? Está com o olhar cansado, triste, né? Então, diz o seguinte lá no quadrinho. Pesquisas demonstram que no planeta Terra chove todo dia, pelo menos o equivalente a 16 milhões de litros de água, né? Bom, então todos os dias tem chuva. Bom, na China, das 500 cidades que existem no país, 300 sofrem com a falta de água. Olha só, né? Então, no futuro próximo, para diminuir
a escassez de água, o homem, né, terá que desenvolver técnicas para aproveitar as águas das geleiras e dessalinizar, né, o mar. Ou seja, tem as imagens, né? Olha só, geleiras e mar. Vamos pensar. Então, a gente vai ter que ir lá na geleira para buscar água doce. Vamos ter que tirar o sal da água do mar? Bom, então, para que isso não aconteça, temos que fazer o quê? Temos que usar a nossa água com muita consciência. Temos que ter muito conscientes. Bom, então, nós finalizamos a nossa aulinha de hoje de ciências, né, sobre a água e os cuidados que devemos ter, tá certo? Eu vou deixar também um pequeno vídeo para que vocês possam ver melhor a historinha da água, né, e as maneiras de como nós devemos conservá-las. Certo, crianças? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aulinha, certo? Combinado? Bom, na próxima aulinha, então hoje, vejam o videozinho que eu vou deixar com vocês, tá certo? Então, até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.